aqui o máximo possível, tá, Com meninas? certeza. Então vamos ser objetiva pra gente melhorar aqui a quantidade. O marido da minha mãe faleceu, ele recebia auxílio. Aí fica aquela dúvida se era o BPC ou se era algum outro benefício. E ela não teve direito a ficar com o benefício dele. Ela tem 55 anos. No caso, se era um BPC, de fato, o BPC ele não gera direito à pensão por morte, porque ele tem uma característica que é, de fato, para o próprio beneficiário. Ele não passa para a família. Então, se ele receber um BPC, a mãe dela, infelizmente, não vai receber. Aproveitando só para informar que quem recebe BPC também, a gente não recebe 13º, tá? Lembra? E quando ela diz personalismo, é personalismo mesmo. Não, depende exclusivamente da pessoa, né? Diferente da aposentadoria, que se tiver Exato, esposa, deixa que tem pensão, outros benefícios, tal, né? tal. Boa tarde, minha irmã nunca trabalhou devido ao AVC da minha mãe. Ficou cuidando dela. Ela tem direito ao BPC, tem 36 anos, a mãe 73. Ou seja, pela pergunta relacionada à irmã. Isso. Ou seja, cuidador, existe algum benefício voltado para quem abdica da vida profissional para cuidar de alguém que está necessitando do cuidado? Infelizmente, a gente volta para a questão do BPC ser individual mesmo para o beneficiário. Nesse caso, a irmã de 36 anos, que aparentemente não tem nenhuma situação de saúde, né? De fato, a cuidadora, ela não teria direito ao BPC porque não preencheria o requisito. Mas talvez a mãe, aos 73 anos, com a incapacidade do AVC, tem que ver a questão da renda aí, já, né? Então, até talvez mesmo. Mas tem que ver realmente é só a renda. E no caso, ela fecharia com a questão da renda. Então tem que ver aí direitinho se sua mãe não se enquadraria, se é que ela não tem nenhum benefício já, né? Próxima dúvida, tem um filho, uma filha, com síndrome de Down e recebo o BPC. Eu queria saber se eu posso pagar meu INSS como autônomo ou facultativo, já que eu não posso trabalhar. Excelente pergunta, porque muitas vezes um filho com síndrome de Down, que é considerado incapaz, vai depender muito da mãe, dos pais. Aí a pessoa não pensa assim, ok, o benefício é para criança ou para o adolescente, mas e eu, enquanto que ser, vou ficar sem trabalhar, né? que vou cuidar. O que eu posso pensar no meu futuro? Seria o INSS. Isso. No caso, a criança que recebeu o BPC, o beneficiário, ele no caso, a mãe não é beneficiária. Sim. Então, a mãe, ela pode sim contribuir com o INSS como facultativo, dependendo da condição da renda. Até iria como autônomo, então teria que verificar esse critério. Inclusive, é interessante destacar que o beneficiário do BPC, ele também pode contribuir com o INSS. Só que ele pode contribuir com a condição de contribuinte facultativo, porque ele não pode exercer uma atividade. Entendi. O autônomo, ele é como se exercesse uma atividade. Então, o facultativo não, tá dizendo, eu quero contribuir com o INSS, mas eu não exerço uma atividade. O beneficiário também pode fazer essa Entendi. contribuição. Mas qual seria a vantagem, hein? Quer responder? Não. Pronto. A vantagem principal seria para uma aposentadoria futura e como a ideia do BPC é que é uma incapacidade, ela seja de longo prazo, mais um prazo de 2 anos, esse BPC ele pode ser revisado. Entendi. Então, como nessa ele pode ser revisão. revisado, E aquela história assim, a gente pede tanto que a família chega em uma situação financeira melhor. Aí o filho cresce, dos membros cresce, tem carteira assinada, começa a trabalhar, então aquela renda pode ser modificada. Entendi, aí pode influenciar no aí, BPC. E também não é para o nosso brasileiro, cidadão brasileiro, ficar sem querer assinar carteira, sem ir para o mercado de trabalho de forma oficial, para não perder um benefício, né, Fernanda? Vamos ver o próximo caso, por gentileza, na tela? Tenho hérnia de disco e não estou conseguindo emprego, pois não tenho como trabalhar em serviço mais pesado nem me agachar. Não tenho nenhuma renda e tenho direito... Será que eu tenho direito ao BPC? 20 anos de contribuição. Não falou a idade, né? Pois, então, e o tempo, Fê, até que eu já tenho 20 anos de contribuição. Será que era interessante ele ir para o BPC ou seria de repente pagar a parte, né? Continuar isso, por exemplo, assim, 20 anos, será que ele ainda ele está no período de graça? Exatamente. Primeiro seria avaliar qual o período de graça, se ele está cobertado, porque ainda que ele deixou de contribuir com o INSS, ou ele pode até ter continuado, enfim, se ele está cobertado pelo INSS. Estando acobertado pelo INSS, ele pode pedir um benefício por incapacidade, que aí ele seria segurado da Previdência. O BPC é para aquela pessoa que não é mais segurado ou nunca foi segurado. Agora, Thaís, quando você fala período de graça, é o quê? 12
12 meses? Depende, porque o período de graça ele pode ser prorrogado, né? Entendi. Pode ser ampliado. Ele pode chegar até 3 anos, dependendo da situação concreta. Então, ele tem 20 anos, é bom que ele avalie se ele ainda está dentro desse período de graça, porque pode ser o caso. Aí não teria jeito, teria que ser com advogado para avaliar ou entra no INSS? O INSS, ele pode buscar o INSS, caso o INSS indefira. Agora, como é um caso muito específico, é bem provável que ele precise de uma assistência de um advogado. Entendi. Até para já ir mais orientado, o que pedir, né? Documentação necessária para chegar lá. Eu tenho uma filha autista, um filho autista de 14 anos e no ano passado foi negado o BPC dele. Por que foi negado? O que é que eu devo fazer? Eu não posso trabalhar e com essa pandemia tudo piorou aqui. Geralmente a negativa, ela não especificou se é uma negativa administrativa no INSS ou já judicial, né? Mas geralmente a negativa é entre dois motivos que o INSS leva para negar, ou pela incapacidade ou pela renda. Então teria que verificar na cartinha que o INSS emite, no caso dela, se a negativa foi pela incapacidade ou pela renda. E se foi uma negativa administrativa ou judicial. A partir daí, sendo o caso, pode ingressar, se for algo administrativo, ela pode ingressar judicialmente. E se for judicial, pode até recorrer também? Sim. Para outra instância, depende, né? O judicial tem algumas situações processuais que podem limitar isso. Entendi. Mas se estiver dentro do prazo de recurso, pode judicialmente também fazer. Ou seja, no seu caso, principalmente, não abra mão, não. Não é isso, Fê, que a gente não abra sempre mão, diz. não. Vá procurar advogado, vá para a Defensoria Pública, mas tente garantir o direito. Exato, né? foi negado, já tem um certo tempo, né? Sim, sim. E no judiciário amplia, porque no judiciário vai ser analisado cada caso concreto. A possibilidade de você juntar provas, de você fazer prova do seu direito é outro. Assim, fica muito mais aberto as possibilidades para você ter definido esse direito. Lembrando que tudo depois retorna para desde a data de que você entrou com o pedido, Fernanda. Tem uma irmã que é deficiente física e mental devido a um acidente na adolescência. Porém, ela tem esse benefício LOAS. Mas tentei passar a aposentadoria da minha mãe para ela como pensão por morte, pois minha mãe faleceu. Ela fez perícia e tudo mais, deu indeferido. Posso entrar com recurso? Ótima pergunta essa, bem interessante. Porque essa questão do BPC, a irmã dela já era beneficiária, mas com o falecimento da mãe, dá a entender que a condição da irmã dela, né, era desde a infância, né, de dependência, e era antes do óbito da mãe. Então, é possível requerer a pensão para o maior incapaz. Então, aí já não seria mais o BPC, seria de fato a pensão. Que passaria mais vantagem, ela teria o 13º, era uma coisa, né, vitalícia, os benefícios são bem melhores. E não é pendente de revisão, porque Exato. o BPC ele é pendente de revisão. O INSS ele pode convocar o segurado para fazer uma revisão. Já a pensão não teria esse problema. No caso dela, é bom advogado para entrar, né? Com certeza, avalia, fazer aquela história que a gente tem sempre falado aqui, pague uma consulta, avalie, leva sua documentação, saia de lá, pelo menos com uma certeza da orientação a ser tomada. Mais uma dúvida na tela, lá enquanto der o tempo, você me avisa. Aqui a tarde inteira. A gente bota tudo pra Thaís, gente. Thaís vai dar o Instagram dela, a gente joga essas dúvidas todas pra Thaís responder. Eu tenho hérnia de disco, 3 anos de contribuição, agora estou desempregada. Tenho direito ao BPC, a pessoa tem o laudo médico. Não diz a idade, não tem a renda. Nem a idade, nem a quanto tempo está desempregada. Também porque teria a questão da qualidade de segurado, se ela ainda mantém, né? Para um benefício por incapacidade. Então, teria que ver esse caso concreto, mas pode ter. Olha, meu pai recebe o BPC e os advogados estão tentando a aposentadoria dele há 3 anos. É certo o escritório está recebendo 30% a mais, falando que se ele parar de pagar o escritório, o BPC será cancelado? Ó a situação aqui. Ó, vê só. O pai do telespectador recebe o benefício, certo? Certo, só que o escritório de advocacia está tentando aposentar essa pessoa. Não sei qual é o critério que está sendo usado, se ele era funcionário, enfim, contribuinte, tal. Ele quer saber se é certo o escritório receber 30% do caso, pelo que eu estou entendendo, é do BPC da pessoa. E mais, olha, se você parar de pagar, o BPC vai ser cancelado. Primeiro, eu respondo por vocês duas. Exato. O BPC não vai ser cancelado, porque não tem nada a ver com o escritório. Está sendo pago pelo INSS. Agora, o escritório pode simplesmente não dar mais andamento à causa. É assim, meninas? Tem que entender até essa situação contratual que foi estabelecido. Agora, um ponto que ele citou nessa questão, que é bem interessante, e aí eu vou
vou comentar é a questão de que, às vezes, a pessoa está recebendo um BPC como idoso, mas que ela tinha direito à aposentadoria e o INSS deixou de avaliar esse direito. Então, acontece do segurado, principalmente no caso do BPC idoso, ou até do deficiente, que passou muito tempo e atingiu a idade. Chegou aos 60 anos, no caso da mulher, aos 65, e não foi avaliada a possibilidade de uma aposentadoria. Então, existe essa possibilidade de conversão, que a gente chama do que BPC. É muito mais interessante em que a gente foi falar. aposentadoria. Agora, a história do escritório, tá recebendo percentual, tal. Aí tem que ver que tipo de contrato você fez com os advogados. Mas que se você deixar de pagar o escritório, vai ter o BPC cortado, isso não, né? Uma pessoa que tinha um BPC há mais de 5 anos e foi cortada há 2 anos. O que é necessário ser feito? Qual foi o motivo do corte? Olha aí a cartinha. Foi numa revisão dessa ou não? A gente estava brincando. Deixou de comparecer a revisão, porque às vezes a pessoa chegou a carta do INSS, aí a pessoa fica com medo. Eu não vou não, para não cortar meu benefício. Se você deixa de comparecer a uma convocação do INSS, o benefício ele pode ser cortado e o motivo do INSS é exatamente a ausência da perícia, a ausência da avaliação. Então pode ter sido esse também o motivo. Outra coisa, imagina se a pessoa não foi notificada, não recebeu mudança de endereço. Outra coisa importante para se manter atualizado também junto ao INSS, aquelas pessoas que recebem o BPC. Tem um filho de 6 anos e ele recebe o benefício do BPC. Posso trabalhar de carteira assinada? Ele começou a primeira falando sobre isso, né? Volta aquela pergunta, né? Depende da situação familiar. E aí pode haver a convocação, né, pelo INSS para a pessoa revisar esse benefício. Lembra da questão do valor, tá? Isso. A renda per capita da família, ou seja, de todas as pessoas que moram na casa, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, é assim? Exatamente. Olha, Thaís, a gente estava comentando ali nos bastidores, ela lembrando que existe 2 tipos de perícia. Existe a perícia social e existe a perícia em relação à saúde. Ela já teve casos, por exemplo, judiciais ou não, que às vezes quando vai se olhar realmente a realidade, aí a gente vê que tem fraude, que realmente a família tem condições, tem gente que trabalha. Então, lembrando que se for para juízo, gente, lembrar da boa-fé, que a gente tem que tratar essas relações sempre de boa-fé. Só entra requerendo se realmente tiver esses requisitos. Ou mesmo num caso concreto, realmente atenda às necessidades de realmente precisar, porque isso é um benefício, né? Mas é assistência. Assistência. Alguém está pagando isso que não é você, entre aspas, né? Exatamente. Vamos para a última, é a última, tá? Minha filha não recebeu o BPC em dezembro e nem em janeiro por conta da atualização de cadastro, que a gente falou agora há pouco. Mas aí a pessoa já fez o cadastro, ela quer saber se ela vai receber esses meses em atraso. Se ela já fez essa atualização cadastral, e aí ela pode até verificar no próprio sistema do INSS, tem uma opçãozinha para receber um valor que não foi pago. E aí ela pode fazer esse requerimento. Caso ela tenha dificuldades, ela pode tentar entrar em contato com o telefone central do INSS, pelo 135, para ver se eles ajudam, né? Porque o atendimento presencial está bem escasso, bem complicado, para tentar. Mas, sim, se ela manteve o direito ao benefício, não tem nenhum problema que ela receba esses valores. Tem uma coisa que o INSS tem esse cuidado, é sempre pagar realmente o retroativo, né? Demora, você dá entrada, passa um bom tempo esperando, mas o retroativo é pago. Chega. Né? 1 hora chega. Vou pegar o Instagram de Thaís, que eu sei que as dúvidas vão chegar e não é pra mim, gente, porque eu não manjo desse assunto. A fera aqui é sempre o nosso convidado. Thaís, já tem Instagram, por favor? Então, sim, é @taisdelfino.adv. @taisdelfino.adv, tá na telinha, Thaís com TH. Sheila, mesmo não sendo especialista no assunto. Eu adoro os temas também. Olha que a gente responde de vez em quando. Não é, Sheila Sodré, mesmo sendo especialista, tem muito conhecimento também e acaba ajudando os nossos telespectadores. Obrigada, meninas. Boa semana para vocês. Até semana que vem, Sheilinha. É o seguinte, a gente vai falar de um assunto que não aconteceu aqui no Brasil.